Bom dia a todos e a todas. No vídeo de hoje, a gente vai mostrar aqui no SPSS, né, aquele pacote de estatística para ciências sociais, como fazer análise descritiva básica, né, dos dados. Uma lista de frequência, pedir algumas medidas de tendência central, algumas medidas de distribuição do seu dado, tanto para dado quantitativo quanto para dado ordinal. Eu já estou com o SPSS aberto, eu estou usando aqui mais uma vez a pesquisa de vitimização, né? Vocês lembram? É uma pesquisa criminológica onde você pergunta para as pessoas se ela foi vítima de crime nos últimos anos. Então, eu estou pegando aqui a variável idade e escolaridade e vamos dar uma olhadinha aqui. Eu iria no analisar. Você tem o módulo de estatísticas descritivas, né? E frequência. Já estão aqui selecionadas a idade do entrevistado e a escolaridade. Eu não vou rodar porque eu já rodei, só para você ver o que eu selecionei aqui. Eu pedi os quartis, essas medidas de dispersão, variância, desvio padrão, etc. Essas medidas de tendência central, média, mediana, moda, e essas medidas de dispersão, a simetria e curtose. Vamos lá para o output. Isso aqui é o SPSS produz como resultado. Então, você vê a nossa amostra aí tem cerca de 4.100 casos, né? A média de idade da amostra é de 43 anos, né? E a média de escolaridade é 3,7. Agora, isso aqui não são anos de escolaridade, né? A escolaridade ela está recodificada em categorias. Então, várias dessas medidas aqui não fazem sentido quando você está falando em categorias, quer dizer, uma medida categórica ordinal. A distribuição de frequências, sim, faz sentido, né? Mas essas medidas de tendência central de dispersão, não. Então, elas se aplicam, obviamente, para variáveis tipo quantitativo. Então, ah, passando para as medidas de tendência central, né? A mediana, que é aquele indicador que divide a tua amostra no meio, né? Metade da tua amostra está até 41 anos e a outra metade acima de 41 anos. A moda é a idade mais frequente, né? Aquela idade mais comum da amostra, que é 32 anos. Desvio padrão, né? Ah, então, a gente sabe que, por exemplo, numa distribuição normal, né, 65% da tua amostra tem que estar dentro de um desvio padrão em relação à média. Né? Aqui na gente 41 seria 58, mais ou menos entre 30 e poucos e 58 anos, né? Ela devia estar, 68% da amostra deve estar dentro desse limite. Ah, aí. A variância, né, aí quando você pega o quadrado dos desvios e subtrai, ah, divide por um e subtrai o número de casos, né? São todas medidas de dispersão, né, da sua amostra. A simetria aqui no caso é positiva. Vamos lembrar quando você está falando de uma distribuição normal, a simetria é zero, né? Então você vê que aqui que ela é um pouco assimétrica e provavelmente para o lado direito. Quer dizer, só vendo os dados você consegue visualizar o formato, né, da distribuição do seu dado. Curtose é a mesma coisa, né? É uma outra medida de assimetria, que diz quantos teus dados estão concentrados ali em torno da média. E aí está mostrando também que ela é negativa. Se fosse uma distribuição normal, seria zero. A amplitude vai te mostrar aí a variação, né? O range, né? Entre o mínimo e o máximo. Isso aqui provavelmente é um erro, porque o mínimo para ser entrevistado nessa pesquisa eram 16 anos, entrou um 2 de gaiato aí. E o máximo era um entrevistado de 99 anos, em todo caso a amplitude de 97. Isso aqui são os
quartis, né? Então, você divide a tua amostra em 4 partes iguais. Você vê que o primeiro quartil aí tem até 21 anos, o segundo até 29. 50% da amostra, né, tem até 41 anos, isso coincide, obviamente, com uma mediana, e o quartil superior tem aí acima de 56 anos de idade. Então, são umas estatísticas básicas de tendência central e distribuição. Vamos ver agora a tabela de frequência. Então, ela está organizada aqui pela idade do entrevistado. Tá? Como eu disse, isso não deveria estar aparecendo aqui porque a pesquisa foi feita só com pessoas de 16 anos ou mais. Então, primeira coisa, era óbvio que a distribuição não ia ser bem simétrica, né? Porque ela já começa a partir dos 16 anos. Então, faz sentido aquilo que a gente encontrou lá em cima dos coeficientes de kurtose e de skewness, né? de assimetria. A frequência, o que ela mostra? Primeiro, o número absoluto de casos em cada idade. Ela vai dar também a porcentagem, né, de casos de cada idade. Porcentagem válida, aqui se a gente, por exemplo, tivesse definido como missing, né, como omisso, esses valores, esse dado de porcentagem válida iria corrigir, portanto, a porcentagem, subtraindo tirando fora do cálculo esses casos errados. E a última coluna traz a porcentagem cumulativa. Então, a gente sabe que 10% da amostra tinha até 21 anos de idade, como a gente já tinha visto aqui, aliás, né? Que mais ou menos 25% da amostra tinha até 28 anos de idade, aqui está 29, enfim, porque tem um arredondamento, mas é isso, vai te dando, ele vai somando, né, as porcentagens precedentes e vai acumulando, até chegar a 100%. Nosso total de casos, né, as colunas somam 100%. Aqui com escolaridade, né, como a gente disse, é uma variável categórica de nível de medida ordinal, né? Novamente, vai te dar, então, números absolutos, a porcentagem. Tem é imperceptível, né? Mas alguns casos de recusa ele já incluiu aqui como omisso, mas a porcentagem válida está coincidindo com a porcentagem e a porcentagem cumulativa. Vamos ver agora graficamente, né, como é que é a distribuição dessas variáveis. Essa é a nossa variável idade. Eu pedi aqui foi um histograma, né? Então ele vai criar uma série de faixas, né, pequenas e vai contar a quantidade de casos em cada uma dessas faixas. E aqui vocês podem ver, eu pedi também para ele superpor ao histograma a curva normal. Então você vê que realmente ela não é exatamente normal, né? Tá aí, coincide, né? A média de anos é 43, o desvio padrão 17 para cima ou para baixo. E você vê que ela é, né, ligeiramente inclinada aí para a direita, né? Como já tinha dado o coeficiente de kurtoses, né? E a assimetria, que mostra a constância, se fosse zero, se fosse totalmente normal, né, a curva ia coincidir com o pico do histograma, né? Você vê que o pico do histograma é um pouquinho antes, né, do pico da curva normal. Mas a gente já tinha antecipado um pouco esse formato só de olhar essas medidas de dispersão. Escolaridade, obviamente, está longe aí de ser normal, né? A gente vê uma concentração grande aí na categoria 2, né? Se não me engano, é ensino fundamental incompleto e assim por diante. Bom, isso começa a ficar interessante, né? Essa análise, quando a gente começa a comparar, né? Esses dados entre grupos. Então, só para exemplificação, eu peguei aqui um subconjunto da pesquisa de utilização, selecionando só os casos de pessoas que foram
vítimas de agressão física nos últimos 5 anos. Será que a idade deles é parecida, é maior ou é menor? Se for diferente da amostra, essa diferença é significativa ou não é, né? Aí a gente já sai um pouquinho da estatística descritiva e parte para a estatística inferencial. Eu não vou avançar muito nisso, mas vamos ver novamente esses mesmos dados, mas pegando só 296 casos, né, de pessoas que disseram ter sido vítimas de agressão nos últimos 5 anos. Então você vê que a amostra, né, é bem menor. A média, que estava em torno de 43, né, cai para 37, então a gente já sabe que as vítimas de agressão tendem a ser mais jovens, né? A escolaridade é bastante próxima, né? A mediana era 41, cai para 34. Moda, se não me engano, era 32, deixa eu ver lá. A moda era 32 exatamente. Ela cai bastante, né, para 23, e assim por diante. Esse erro padrão da média eu não tinha mencionado muito, mas é uma medida interessante, porque através do erro padrão da média, né, se a gente pode comparar com o da amostra como um todo, né, se a gente dividir esses erros padrões, né, e a diferença entre essa razão for maior do que 2, isso já é um indicativo que você tem uma diferença significativa aí entre as médias de idade. Então é interessante você ficar de olho ah, nessa medida, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Olha, a simetria que antes dava negativa, ela passa a ser ligeiramente positiva nesse caso. Então, o formato vai ser um pouquinho diferente do que a gente viu na amostra como um todo. Curtoses de ponto 23, diminui um pouquinho aí a amplitude, né, e também as nossas faixas, os nossos quartis, enfim, diferentes da amostra em geral. A tabela de frequência traz as mesmas informações, né, não precisamos nos deter aqui. Nem na escolaridade, está aí a distribuição só para esse subgrupo. Vamos ver aqui o histograma de idade, né? Quer dizer, novamente tem um desvio com relação à normalidade, né? Ela é ligeiramente inclinada, né? Tem essa cauda aí para a direita e o pico, né? Também ele é antecipado, né? Ele ocorre um pouquinho antes do pico da curva normal. E por que é importante, né, a gente ver essa distribuição? Porque alguns testes estatísticos, né, esses de comparação de média, né, como o teste T ou análise de variância, que são esses testes que a gente faz para ver se essas diferenças, né, de idade, por exemplo, são significativas ou não, supõem que a distribuição seja mais aproximadamente normal, né, das variáveis e que elas tenham a mesma variância. Dependendo do teste, isso é mais ou menos rigoroso, né? Você tem testes como o teste de Levine para ver se a variância é igual ou não é. Interessante, então, é você dar uma olhada, né, nessa distribuição, se é normal ou não é, antes de submeter a esses testes de estatística inferencial para você ver se as diferenças de idade são significativas ou não. Bom, não temos mais muito tempo, nossos vídeos são de 15 minutos, o SPSS ele faz depois esses testes. Eu pedi aqui a análise de variância, né, que é isso, pressupõe que as variáveis tenham distribuição normal e variância igual, dá uma diferença significativa, né, quando a gente compara a idade da amostra como um todo com a idade da amostra das vítimas de agressão. A mesma coisa o teste T, né, de diferença de médias para amostras independentes. Não vou avançar muito, mas esse seria mais ou menos o procedimento para a gente ver essas diferenças. Em todo caso, a gente repassou aí as principais medidas descritivas e já dá para você fazer alguma brincadeira usando aí os seus dados. Ficamos aqui por hoje, obrigado.